que isso tenha repercutido de uma forma positiva e agradecer também as pessoas que estão documentando. E é isso. Bom, como a professora Jane já disse, a orientadora, essa é uma extensão do meu projeto de iniciação científica. Eu trabalho com formação de professoras e professores sobre sexualidade. Bom, o meu trabalho, então, se chama Transsexualidade e Formação de Professoras e Professores. Como são vistas os trans na escola? Qual é a motivação para que o trabalho acontecesse? A motivação ela surge de um incômodo quando uma pessoa trans na universidade ou na escola ou em qualquer âmbito social e formal, ela vive uma situação de isolamento. Se dizem, né, que na sigla mesmo LGBT, o T está sozinho, porque o T confere a identidade de gênero. As outras siglas, elas fazem referência à orientação sexual. Então, mesmo dentro do próprio meio LGBT, dentro da escola, da universidade, desses ambientes educacionais, a pessoa trans ela vive uma situação de isolamento. Bom, o primeiro incômodo da pesquisa surge, inclusive foi a frase que eu coloquei lá na foto do Face. Professora, porque não existe pessoas trans na escola, né? Então é isso a motivação do meu trabalho. Vou iniciar. Bom, na minha introdução, eu coloco que em uma simples digressão histórica, né, podem ser notados dois domínios de discurso frente à sexualidade. Um domínio religioso e um domínio médico-sanitário. O que são esses domínios de discurso? O Foucault ele fala bastante sobre isso, as formas de se controlar a sexualidade. Então, quando a gente tem relacionado ao poder político, ao poder econômico, uma instituição religiosa, como foi a Igreja Católica, né, e como é ainda durante muito tempo, a sexualidade ela vive em um padrão de castração e também sobre a base que é uma situação pecaminosa, uma situação impura, se pautando mesmo falando do comportamento heterossexual. Quando você abrange, né, quando você discute outras possibilidades de sexualidade, elas são totalmente impróprias, impuras e cabíveis de punição. Bom, com a ascensão da burguesia, que é uma coisa que o Foucault fala bastante, o que acontece? Também se aparam, né, se começam a se produzir, se disseminar e se propagar os discursos que fazem interesse, né, a esse público que está no poder agora. Então, o que acontece? A burguesia ela financia uma ciência. Né? Então, quando eu falo no slide anterior sobre um discurso religioso que passa para um discurso médico-sanitário, é um discurso que a burguesia emerge, né, se pautando num sujeito iluminista, moderno, ao qual a razão é salvadora e uma ciência positivista, progressista e essencializada. O que eu quero dizer com isso? Que essa ciência, né, ela aparece como se ela fosse resolver todos os problemas que existiam a respeito de comportamentos, a respeito de sexualidades. Então, quando ela é progressista, ela fala bastante nesse sentido, que o sujeito ele é cabível de cura, né? Se existe uma patologização, ele pode ser resolvido, ele pode ser explicado por um fundamento científico, por um comportamento fisiológico. E quando fala que ela é essencializada, é sobre um discurso biologicista, aonde só se cabe, a verdade que se cabe, o argumento que se vale é aquele que está dentro do âmbito científico. Qualquer outra construção social ela é totalmente desconsiderada. Por que se coloca isso? Porque vocês vão ver que no resultado da minha pesquisa, essa visão que vem com a ascensão da burguesia, né, esse discurso biologicista, ele ainda se permanece, principalmente na visão dos educadores de ciências e biologia, que foi o foco da minha pesquisa. Então, esse dispositivo biológico, ele regimenta, ele controla os corpos. Então, ele patologiza qualquer comportamento que seja considerado diferente de um comportamento heterossexual normal e de uma relação sexual que não seja com fins reprodutivos e que aconteça dentro de um âmbito matrimonial e dentro de um quarto do casal. Então, a sexualidade que não confere essa esfera, ela não é bem-vinda e ela de uma forma, ela não é bem vista e ela é massacrada pela sociedade de uma forma geral, né?
Então a instituição, né, com a instituição da burguesia, existem novos regimes de liberdade, novos regimes de liberdade, novos desviados. Né? Inclusive, o termo viado, que é o xingamento para homossexuais, gays, é de desviado. Né? Então tem uma razão histórica, é bem legal descobrir isso na pesquisa. Então, assim, sob a luz desse discurso médico-sanitário, que não poderia ser tratado como um pecado e continua sendo, é cabível de patologização. Surgem então as patologizações dos corpos homossexuais, lésbicas, bissexuais e pessoas trans, bem como a associação à promiscuidade e veiculação de doença. Tal discurso das ciências são carreados para a sala de aula. Então, quando nós falamos assim sobre patologizações, você pode falar assim, mas é uma coisa da ascensão da burguesia, é uma coisa onde se faz muito tempo. Não, não se faz muito tempo. Se eu não me engano, a homossexualidade ela foi retirada do CID, que é o Código Internacional de Doença, há pouquíssimo tempo, se eu não me engano, em 89. A transexualidade ainda é considerada uma patologização. Né? Então, nós ainda somos corpos desviados, nós ainda somos corpos doentes, à luz dessa ciência que não é neutra e que tem esse discurso para fundamentar os nossos corpos, para encontrar razões para sermos assim. Né? Quando a gente associa, então, a esse comportamento, já que foge, né, sob a luz desse discurso, a razões científicas, e você veicula a pessoa e o comportamento dela, a sua vontade, você associa isso à promiscuidade. E o comportamento sexual e afetivo dessa forma. Também se caracteriza e se associa à imagem, não por um acaso, à veiculação de doenças, sobretudo sexualmente transmissíveis. E quando você se fala assim, ainda existem muitas dificuldades para uma pessoa do meio LGBT conseguir doar sangue. Então, assim, essas patologizações, elas ainda existem, né? E elas estão sobre os nossos corpos, elas ainda nos Bom, elas ainda mandam a gente. Bom, qual que é o objetivo do trabalho? Investigar, por meio de redes de significações, o que os professores, né, em que redes de significações as professoras e os professores encontram-se imersos e situados frente à transexualidade. Né? O que sabem os nossos professores da rede pública de ciências e biologia a respeito do tema? Esses corpos, eles existem na escola? Se eles existem, como eles são vistos, eles não são vistos, como são tratados? Bom, a metodologia que eu utilizei foram entrevistar 12 professores, todos da rede pública, jurisdicionado pelo Núcleo Regional de Maringá. A escolha dos professores foi de forma randômica, a participação deles por meio de voluntariado. Nós utilizamos questionários semi-estruturados segundo a Lacazzi e Marconi, e para a interpretação da análise, a análise desses a gente usou o método de análise de conteúdo de Vardan. É até interessante dizer que um dado da pesquisa é que nós tivemos problemas durante a pesquisa, porque durante a minha iniciação científica foi a época da greve. Então, assim, eu iria até as escolas entrevistar os professores, mas como ir até as escolas, eles não estão nas escolas, né? Então, assim, foi realmente de uma forma randômica e eu acho que criou uma materialidade mais rica para o trabalho, porque eu tive que ir até as manifestações, né? Entrevistar as pessoas e foi bem voluntariado, porque eu anunciei, olha gente, eu estou fazendo uma pesquisa e eu preciso de professores de ciências e biologia. As pessoas foram surgindo e eu fui entrevistando, né? Bom, então esse foi o questionário que eu apliquei. São 7 questões, sendo que elas são divididas em 2 blocos. E a questão 4 é uma questão de orientação. Então as questões que eu utilizei, perguntei para os professores: o que você entende por transexualidade? O que é uma pessoa transexual? Você conhece alguma pessoa transexual? Quais seriam as causas para a pessoa ser transexual? Você acha que a pessoa transexual ela tem dificuldade no trabalho escolar? Se fosse trabalhar o tema de transexualidade, como trabalharia em sala de aula? Considerando que você acredita ser a complexidade de uma vida social dos estudantes transexuais, o que acha que reflete na educação dos mesmos? Então, se as 3 primeiras perguntas é sobre o entendimento a respeito de transexualidade e as 3 últimas sobre a situação da pessoa transexual na escola, como o corpo é visto, se ele é trabalhado, se existe violência, se não existe, segundo a óptica do professor e da professora. Bom, então esse foi o perfil das sujeitas e dos sujeitos que eu entrevistei. Essa foi a tabela que eu usei no meu trabalho, aliás, foi o quadro, porque a tabela é aberta.
foi o quadro que eu utilizei no meu trabalho. A respeito assim, então o que eu pergunto a respeito... São todas perguntas abertas, né, que eles têm que responder. Então, o gênero, a religião, a orientação sexual, a identidade de gênero, aonde ele leciona se é ensino fundamental, médio ou EJA, que é ensino de jovens e adultos, e se durante a formação como professor ou formação em educação sexual. Bom, então qual que é o perfil, a análise que eu fiz dos sujeitos? Bom, eles apresentam de 24 a 63 anos, todos se declaram cisgêneros e heterossexuais. O que é interessante que se mencione, que alguns conheciam o termo transgênero, mas em sua totalidade eles desconhecem o que significa a palavra cisgênero, já que o padrão ele não precisa ser nominado. Então, o que é uma pessoa transgênero, né? Pessoa transgênero são as pessoas travestis, os transhomens, as pessoas transexuais, que elas se identificam com um gênero diferente daquele denominado pautado no órgão sexual. Então, por exemplo, assim, pautado no meu órgão sexual, eu fui registrada como homem, né? Mas eu não me identifico dessa forma, eu sou uma pessoa transgênero. Uma pessoa cisgênero, ela se identifica de acordo com aquilo que a sociedade impõe, do que é ser homem e do que é ser mulher. Então, por exemplo, um homem que tem pênis se identifica como homem, é uma pessoa cisgênero. É importante se notar que ainda que todas as pessoas se considerem, né, depois de explicar, depois da pesquisa, que é uma pessoa cisgênero, elas não sabiam que elas eram cisgênero. Porque assim, nós conhecemos o que é diferente, né? O normal ele não precisa ser mencionado. Isso se aplica a outras questões. Há uma popularização do termo heterossexual, que há pouco tempo era desconhecido. Todo mundo sabia o que era gay, o que era lésbica, mas ninguém sabia o que era hétero, né? Bom, e a respeito da formação, se eles tiveram formação sexual, apenas 3 deles mencionaram não ter tido nenhuma oportunidade de formação em educação sexual. E as pessoas que tiveram, né, essa formação, muitas foram feitas aqui na UEM pelos cursos pelo PDE, que é um programa de desenvolvimento educacional, de formação continuada. Também muitas das pesquisas, como das palestras que a professora marcou, de ir aos núcleos e conversar com os professores. Se haviam, né, muitos desses convites, agora vocês podem ver que já não era bom, né? Agora está pior. Bom, por ser trans e a visão docente. Bom, esse é o primeiro bloco de questões. As minhas questões 1, 2 e 4, ela encontra-se relacionada como estes profissionais de educação, eles compreendem a realidade da identidade do ser transexual. Para essas foram estabelecidas 2 categorias. Eu menciono que a questão 3, ela é uma questão guia, ela não está sendo padronizada. Ela é usada como referencial para ver qual é a ideia, por exemplo, que essas professoras e esses professores têm de uma pessoa transexual. Então assim, você conhece alguma pessoa transexual? Eu acho que a Roberta Close é uma pessoa transexual. Então eu coloco lá na minha pesquisa que a pessoa entende que a Roberta Close é uma pessoa transexual. É uma questão guia, né, para ver qual é a ideia que se tem. Bom, esse é o meu primeiro bloco de questões que analisa como as pessoas, os professores, eles veem a transexualidade, né? Então, na categoria 1, esse grupo de professores, 1, 5, 8 e 9, eles entendem a transexualidade como uma orientação sexual e identidade de gênero dentro de um rol de possibilidades. Dentro desse rol de possibilidades também se relaciona a orientação sexual. Então, por exemplo, não somente a identidade de gênero, mas também qual é o sexo da pessoa que a pessoa trans se relaciona. Também se inclui como sendo transexual. Bom, essas pessoas, né, elas entendem pessoas transexuais como aquelas que narram a si mesmas, levando em conta também com quem se relaciona. Esse modelo se ancora numa quebra de linearidade que se entende por sexo, gênero e sexualidade. Ele rompe com a ideia desse sujeito moderno e existencialista, e aqui se enquadram os sujeitos 1, 5, 8 e 9. O que eu quero dizer? Que essas pessoas, elas entendem que uma pessoa que necessariamente tem pênis, ela não se identifica com o sexo masculino, e também ela pode não se identificar com determinada orientação sexual. Por exemplo, assim, ela pode não necessariamente sentir atração física e afetiva por mulheres. Então o que acontece? Esse grupo de categoria, ele entende essa quebra de linearidade. O que justamente é o que se contrapõe
Na categoria 2, bom, eu coloquei uma fala aqui de um sujeito 9, ele fala assim, que acredita que a transexualidade é uma identificação com o gênero, não é uma questão de querer, né, ser transexual, é transgredir o que a sociedade impõe. Não é um gênero binário, mas existe um degradê, né? Então, entende-se a sexualidade não somente dentro de uma esfera, mas que existem vários modelos e várias formas de haver sexualidades. A fala da categoria 2, ela justamente entende essa linearidade, que é a linearidade que predominou na maioria dos sujeitos, né? Que existe um sexo designado biologicamente pautado em cromossomos sexuais e órgãos sexuais, e essa pessoa, ela opta pela transgressão. Então, assim, ainda que ela tenha pênis, ela escolhe não viver daquela forma, não é? Então, nós vemos aqui um dispositivo biológico sanitário legislando os corpos. Então, assim, pautado que você tem pênis, você tem que se posicionar socialmente como um homem, não é? Se você, por algum motivo da sua vida, quiser optar, escolher, inventar, né, que é um termo que as pessoas conservadoras usam bastante, para viver um outro gênero, isso é uma opção sua, né? São notórios desses pensares, mas que deslegitimam o que é considerado um desvio, né? Que é considerado um ser trans. E aqui se englobam os sujeitos 2, 3 e 4, 6, 7, 10, 11 e 12. Então, o que eu entendo por essa última parte? Que esses pensamentos, essa linearidade, deslegitimam o que é uma identidade trans. Bom, não só em reconhecer que uma pessoa trans existe e ela não se entende como confusa, ela não se entende como desviada, o que quer dizer? Que você, quando a pessoa se impõe dessa forma, ela está deslegitimando o que você acredita, essa quebra de linearidade, né? E a maioria dos sujeitos, né, que eu falei da visão biologicista, eles entendem dessa forma. Então aqui seguem algumas falas. Olha, não se enquadra naquilo que nasceu naturalmente, então tenta compensar no comportamento. A pessoa, ela se veste diferente. De dia é feminino, mas de noite dá um show como homem, mas perante a sociedade eu sou mulher. Se entendem também aqui nessa categoria que a identidade trans pode ser uma coisa episódica. Então, por exemplo, drag queens seriam também pessoas trans, né? Se a pessoa vive de uma forma, o que a sujeita 7 quis dizer? Que ela pode trabalhar como mulher e de noite se vestir como homem, mas perante a sociedade ela é mulher. Esse foi o exemplo que ela quis dar. Bom, que a razão, né? Ela pode ser social, a razão de ser uma pessoa trans, mas o que é mais influente é o biológico. As razões, então, também continuando, da sujeita 7. Genético, síndromes, pressão social, mas também por modismo. A grande maioria é por opção. Então, a grande maioria das pessoas entende que modismo, né, opção, ser uma pessoa transexual. Bom, trans é um indivíduo que apresenta características fisiológicas de um sexo e o comportamento de outro sexo. Então, o que acontece? Além de desconsiderar a identidade trans, você também padroniza, né, o que seriam os comportamentos dados a um gênero e o que seriam os comportamentos dados a outro. Então, principalmente assim, compensa no comportamento, ou na roupa, ou na forma de vestir. Assim, eu não coloquei uma frase também para não ficar muito comprido, mas uma das sujeitas, ela menciona assim, eu posso trabalhar com o João e de sexta-feira à noite colocar uma saia e ser clara. Eu não tenho nada a ver com isso, isso aí é da escolha dele, é ele que vive a vida dele. Então assim, é muito confuso o que é uma identidade trans, o que é uma performance de drag queen, essas práticas, né? Então, quem intervém para as pessoas trans na escola? Esse é o meu segundo bloco de questões, que aborda as questões 5, 6 e 7 e apontam como os professores veem ou não veem as violências sofridas por estudante trans em relação ao processo da aprendizagem. Nesse tocante foram elaboradas 3 categorias. Então, o que eu quero entender? Se os professores e as professoras, eles entendem que existe violências ou não, que não existe violência, e se existir, se isso interfere na qualidade educacional, se tem alguma coisa a ver com evasão escolar, não é? Bom, a categoria A, ela reconhece as dificuldades do aluno transexual,
da aluna e do aluno transexual atribuídas ao próprio aluno, ou seja, ela culpabiliza a pessoa pela sua condição. Então, assim, a pessoa, ela reconhece que existe uma dificuldade. Entretanto, a razão de existir essa dificuldade é a própria pessoa, né? Então, assim, o sujeito 5 fala que encontram dificuldades no ambiente escolar apenas no que se trata do entrosamento com outros alunos. As professoras, os professores e as secretarias não discriminam. Eles mesmos, as pessoas trans, se sentem discriminadas. E por se sentirem discriminadas, não entrosam com os outros alunos, e por se sentirem discriminadas, evadem a escola. Não que exista uma violência, mas a pessoa ela se entende discriminada, né? Então, assim, a fala do sujeito 4, essas pessoas elas existem, mas em um contexto mais formal, por eles mesmos não frequentam. Então, assim, quando ela fala da escola. Então, por exemplo, assim, as pessoas às vezes existem. Todo mundo que passa na Brasil consegue saber que essas pessoas existem. Mas, no contexto mais formal, elas mesmas não preferem frequentar. Num supermercado, daí ela estende, né? Que também não só na escola, no supermercado, num consultório médico. Essas pessoas elas não existem porque elas mesmas não frequentam. Elas preferem não frequentar por elas mesmas. Bom, a categoria B, ela reconhece que existem dificuldades do aluno transexual e atribui essa dificuldade ao sistema educativo, ou seja, a falta de profissionalização e formação necessária desse sistema educacional. Então, a equipe pedagógica, o corpo docente, os agentes educacionais 1 e 2 e secretaria, capaz de atender essas e esses alunos dentro do ambiente escolar. Então, a categoria B, ela reconhece que se existem pessoas transexuais na escola, se reconhece também que as pessoas elas sofrem dificuldades e entende que muitas das dificuldades elas são atribuídas a um sistema educacional que não está preparado para receber essas pessoas na escola. Então, assim, se mencionam durante a fala dessas pessoas a dificuldade, por exemplo, na adoção do nome social, a dificuldade do uso do banheiro, o constrangimento que essas pessoas passam, a invisibilidade da violência que elas sofrem, e o desconhecimento, o descaso com as denúncias, caso elas aconteçam, não é? Então, assim, a sujeita 1 fala que muitas delas, elas chegam a invadir por falta de suporte. Que a violência, falando sobre a discriminação, diminui a autoestima e implica na convivência, né? Então, assim, quando ela surge lá nas outras falas, quando ela fala, por exemplo, a pessoa ela se sente discriminada, o entrosamento dos outros alunos, ela desconsidera que existem todos outros fatores que implicam nesse entrosamento, que não é somente uma questão de autoentendimento e autorrelacionamento, né? Bom, a categoria C, elas não reconhecem dificuldades enfrentadas por pessoas transgêneras. Então, assim, quando ocorre uma dificuldade, o sujeito 6 menciona que a pessoa ela se deixa afetar. Não que ocorra a dificuldade, ela possa a pessoa se deixar afetar, porque a dificuldade todo mundo tem. A pessoa transexual ela se deixa afetar por isso, né? Ela também, a categoria C, assim, ela não acha que influencia na qualidade educacional. O que influencia o aluno a assumir fala sobre isso. Então é isso que influencia, quer dizer, a fato da pessoa ser trans não influencia na qualidade educacional, mas se a pessoa entende e assume isso publicamente, isso influencia, porque ela consequentemente vai passar por violências ou vai falar muito sobre isso e vai perder o foco nos estudos, né? Porque nessa categoria, eu discuto isso no meu trabalho, se entende a escola como um ambiente unicamente de aprendizado, se exclui que existe uma razão cultural na sociedade escolar, se inclui que existe essa interação entre os alunos, essas razões de preconceito. Então, assim, quando o aluno assume, só fala nisso, isso perde o foco da escola, porque a escola é só para aprendizado, e esse aprendizado a gente sabe que acontece da mesma forma para todos os alunos, né? Não existem diferenças lá dentro da escola, todo mundo igual, não tem preconceito, maravilhoso. Bom, então as minhas considerações. A análise dos dados, ela sugere que pouco se visibiliza a realidade trans e as pessoas trans dentro da escola, bem como as dificuldades encontradas por estes e por essas no espaço escolar. Quando reconhecidas essas dificuldades, as professoras e os professores eles responsabilizam ou as vítimas de transfobia ou a equipe pedagógica da escola. Quando se inclui a equipe pedagógica, se inclui todo o ambiente, se conclui, né, todo o ambiente escolar. Bom, obrigado.